Meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você. O tempo tá passando tão rápido, em uma proporção que a gente não tá tendo noção de fato como isso tá acontecendo. Como é que eu vou te contar? Fica aí. Eu tava hoje conversando com um amigo meu e simplesmente a gente começou a refletir desde o início da pandemia para agora. Estamos em 2025, mês de abril, para ser exato, dia 14. E simplesmente já se fazem aí 5 anos desde que a gente começou aquele negócio. Todo mundo tem que ficar em casa por obrigação, a polícia começando a prender o pessoal em casa, como se fosse todo mundo bandido. E assim a gente começou a ver as coisas ficar sinistramente foda. Por uma parte era como se você estivesse vivendo em um Mad Max da vida, onde todo mundo tava ali, tava vivendo aquele negócio de robô sinistramente. E ali estávamos, todo mundo, quem saísse de casa ia levar chicote. E foi um negócio sinistro, porque é aí nesse caso que a gente começou a refletir. Porque no meu caso aqui, todo mundo que era amigo, porque a gente sempre tem aquele cotidiano. Eu tenho certeza que você também tem esse tipo de cotidiano, onde você muito possivelmente ali vê um amigo seu que você até estudou na infância, mas que hoje em dia você não tem mais aquele contato que você tinha no passado. Aí então, nesse tempo aí, isso começou a ficar algo diferenciado, porque quem antes só se via na rua, trocava uma ideia e passava, e depois passava um mês sem se ver, nesse momento começou a se encontrar mais e mais e mais. Tenho certeza que você viveu praticamente isso. Só se você nasceu agora. Você não sabe aquela história ali. Foi um negócio sinistro. Só que você olha agora para 2020, você pode fazer isso aí agora. É como se, sei lá, tivesse mudado, isso aí já fizesse uns 50 anos, que já passou tanto tempo que a gente agora é como se fosse idosos depois daquele tempo. Mas é isso, pelo fato de todo mundo começar a se encontrar ali mais e tal, foi aí então que começou aquele tempo das lives. Porque aquele tempo eu nem bebia muito, mas era o único momento quando todo mundo se reunia e até que não bebia, bebia. Então ali começou aquele negócio, eu realmente comecei a ficar até estufado, realmente comecei a inchar de tanto beber cerveja. Mas foi um momento que todo mundo que estava ali, a gente fez coisa que normalmente tivesse seguido a vida, seguido realmente sem não ter essa pausa, seria coisa que talvez ninguém tivesse ali, que teve ali, fosse fazer aquilo na vida. Então assim, é como se fosse necessário aquilo para que todo mundo pudesse ter uma chance de viver coisas que você não viveria normalmente. Foi isso aí. Você que aproveitou, viveu. Para você que não aproveitou, perdeu. Esse é o fato. Então assim, a gente começou a fazer ali coisa. Eu tinha um computador naquele tempo, que foi um computador guerreiro, porque naquele tempo as placas de vídeo, tudo começou a ficar caro, e quem era que podia comprar um processador? Uma placa de vídeo que normalmente deveria custar R$1.000, começou a custar 10 mil e assim foi. Então naquele momento, ter aquele computador ali foi crucial. Era um computador pessoal ali, mas que era muito próximo assim, eu deixava usar ali. Mas quando tava alguém usando o computador, a gente tava fazendo alguma coisa, conversando, e porra, foi muita coisa foda. Eu nem curtia essa música de poesia acústica, mas ali eu comecei a curtir, porque era o que tinha. Era o lançamento do ano, e quem não fizesse parte daquilo ali que tivesse curtindo, ia ficar para trás. Mas, agora pulando um pouco depois de sair de 2020, porque foi muito foda, eu vou falar muito sobre isso em outros vídeos. O fato é que 2020 passou tanto tempo que hoje a gente olha assim para coisa que foi feita lá que faz falta. Coisa que não vai acontecer, talvez não terá outro momento desse. Então assim, são coisas que vão ficar lá atrás, que a gente tem que seguir. A reflexão desse vídeo é essa. É necessário você abrir mão daquele passado para que você comece a criar um presente e um futuro melhor. Porque no meu caso assim, a reflexão é essa, porque no meu caso eu passei exatamente 5 anos lembrando daquele 2020 e querendo reviver aquilo como se fosse realmente possível. Só que eu precisei de 4 anos, vamos dizer assim, 4,
para entender que já foi feito no passado, não tem como você reviver no futuro. Independente do que seja, não tem como você fazer. Até porque você pode, por exemplo, pegar 1 mais 1 e achar que vai ser igual. Mas cada um está em momento diferente. Então, assim, talvez esse um aqui tivesse uma história de momento. E esse outro um aqui tivesse outra história totalmente oposta. Os dois não conseguem se conectar. Então, por mais que seja igual, não vai ter a essência que esse daqui teve, por exemplo. Então é isso. Para você evoluir, você precisa abrir mão do passado, independente daquilo que você fez lá, se foi bom, se foi ruim, você precisa abrir mão dele, porque só assim você vai começar a ter noção do presente e do futuro que você quer criar e viver. É necessário abrir mão. Isso é talvez mais importante do que você realmente começar, porque se você começa, mas se você está preso lá, você não vai andar para frente, você vai ficar sempre emperrado e talvez dando ré em vez de avançar. É como se você quisesse nadar, mas estivesse afundando. É preciso você abrir mão do peso para que você comece a boiar e talvez remar rumo à costa. Vamos usar um exemplo assim. É como se você estivesse realmente se afogando e você precisasse abrir mão do peso para que você conseguisse flutuar para poder chegar na margem. E da margem você conseguir progredir. É necessário. Essa reflexão foi até boa. Eu tô cansadão porque agora, meu amigo, eu cheguei de uma caminhada aqui. Olha isso. Cansado. Vamos lá então, deixa o like, porque o like é realmente muito importante. Ajuda muito aqui eu trazer mais. E eu te espero no próximo. Sem dúvida vai aparecer aqui embaixo algumas recomendações. Assiste lá, porque tu vai, sem dúvida, curtir e deixar o like lá também.